Meus queridos irmãos, que possamos, em mais um momento de paz, em mais um momento com Mãe Maria, estarmos com o coração aberto às palavras dos nossos benfeitores, dos nossos irmãos, a palavra do livro O Céu e o Inferno, e que cada momento de nossas vidas nós possamos trilhar sempre com muita vontade de sermos esses filhos de Deus, esses amados filhos do Pai. Mais um momento com Mãe Maria, vamos fazer a leitura da mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, por Chico Xavier. Erguer e ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Está em Atos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos. Quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente, no monte multiplicou os pães para o povo esfameado, restabelecendo-lhes o ânimo. Nós, os que nos achamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz. Precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço nos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo, na terra, debalde, alinharemos observações excelentes acerca das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Meus queridos, Jesus costumava dizer àqueles irmãos que lhe procuravam o socorro da cura, principalmente aos que estavam com defeitos físicos, sem poder andarem, sem poderem enxergarem. Ele sempre dizia: levanta-te, pega a tua maca e anda, vá, a tua fé te curou. Nós, meus amores, nós temos uma oportunidade na jornada terrena muito grande de agirmos como Jesus, de estendermos nossas mãos àquele irmão que sofre, àquele irmão que padece, àquele irmão que chora, àquele irmão que geme. Nós podemos, em um momento qualquer da vida, nos aproximarmos do irmão caído, estendermos as nossas mãos e dizer: levanta-se, em nome de Jesus Cristo. É um ato de amor, é um ato de caridade, é um ato
de bênção, de paz. E é necessário que todos nós tenhamos essa grandeza em nosso coração, de ajuda, de ajudar, de entregarmos as nossas mãos e dizer: venha, eu estou te segurando. Venha, Jesus está conosco. Venha, fecha teus olhos, pensa no Mestre amado e levanta-te. Que nós possamos, meus irmãos, estarmos sempre nutridos e unidos desse amor divino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois, mãe, entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Menina Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que assim seja. Pai querido, cada vez que eu chego para um irmão necessitado do teu amor no momento, em um momento de dor suprema, em um momento de dor apavorante, e eu consigo, Pai, me aproximar dele, colocar a mão na testa, colocar a mão no ombro, colocar a mão na mão e dizer: meu irmão, creia, Deus é conosco. Ele está aqui. Não tenha medo. Fecha teus olhos e visualiza Jesus. Ele está aqui. Pai, eu sinto que cresce em mim, cresce dentro do meu peito, Pai, do meu espírito, da minha alma, uma paz tão gostosa, que eu entendo o que Pedro sentiu quando ele disse, deu as mãos e disse: levanta-te. Que cada irmão, Pai, possa aprender a dizer esse levanta-te e segues, levanta-te e vai. Gratidão, meu Deus. Meus queridos, mais um momento de paz. Vamos continuar a nossa leitura do livro Céu e o Inferno, capítulo 6. Estamos lendo, sobre a doutrina das penas eternas. Hoje, o tema é a impossibilidade material das penas eternas. O item 18. Até aqui, só temos combatido o dogma das penas eternas com raciocínio. Demonstremo-lo agora em contradição com os fatos positivos que observamos, provando-lhe a impossibilidade. Por este dogma, a sorte das almas irrevogavelmente fixada depois da morte é, como tal, um travão definitivo aplicado ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. E poder-se-á duvidar desse progresso, vendo a variedade enorme de aptidões morais e intelectuais existentes sobre a terra, desde o selvagem ao homem civilizado, aferindo a diferença apresentada por um povo de um a outro século? Se admite não ser das mesmas almas, é força admitir que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos e lugares, favorecendo umas e destinando outras à perpétua inferioridade, o que seria incompatível com a justiça, que, aliás, deve ser igual para todas as criaturas. O item 19. É incontestável que a alma atrasada, moral e intelectualmente, como a dos povos bárbaros,
não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, como a alma cujas faculdades estão largamente desenvolvidas. Se, portanto, estas almas não progredirem, não podem, em condição mais favoráveis, gozar na eternidade, senão de uma felicidade, por assim dizer, negativa. Para estar de acordo com a rigorosa justiça, chegaremos, pois, à conclusão de que as almas mais adiantadas são as atrasadas de outro tempo, com progressos posteriormente realizados. Mas aqui atingimos a questão magna da pluralidade das existências, como meio único e racional de resolver a dificuldade. Façamos abstração, porém, dessa questão e consideremos a alma sob o ponto de vista de uma única existência. 20. Figuremos um rapaz de 20 anos, desses que comumente se encontram ignorantes, viciado por índole, séptico, negando a sua alma e a Deus, entregue à desordem e cometendo toda sorte de malvadezas. Esse rapaz encontra-se depois no meio favorável ao melhor. Trabalha, instrui-se, corrige-se gradualmente e acaba por tornar-se crente e piedoso. Eis aí um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida. Exemplo que se reproduz todos os dias. Esse homem morre em avançada idade, como um santo, e naturalmente, certa se lhe torna a salvação. Mas qual seria a sua sorte se um acidente lhe pusesse termo à existência, 30 ou 40 anos mais cedo? Ele estava nas condições exigidas para ser condenado, e se o fosse, todo o progresso se lhe tornaria impossível. E assim, segundo a doutrina das penas eternas, teremos um homem salvo somente pela circunstância de viver mais tempo. Circunstância, aliás, fragilíssima, uma vez que um acidente qualquer poderia tê-la anulado fortuitamente. Desde que a sua alma pôde progredir em um tempo dado, por que razão não mais poderia progredir depois da morte? Se uma causa alheia à sua vontade a tivesse impedido de fazê-lo durante a vida? Por que ele recusaria a Deus os meios de regenerar-se na outra vida, concedendo-lhe nesta? Neste caso, o arrependimento veio posto que tardio. Mas, se desde o momento da morte se impusesse irrevogável condenação, esse arrependimento seria infrutífero por todo sempre, como destruídas seriam as aptidões dessa alma para o progresso do bem. Vejam, meus queridos, essa impossibilidade material das penas eternas. Nós vimos a história de um rapaz de 20 anos que tudo fazia de errado. Tinha uma índole terrível. Nem em Deus ele acreditava. Mas, em dado momento da sua vida, esse rapaz encontrou um meio de viver mais favorável e melhor. Então, aos poucos, esse rapaz transforma a sua forma de agir, de ver, de pensar e de ter. Ele torna-se um trabalhador, uma pessoa humilde, uma pessoa capaz de ser irmão do irmão, de amar como Jesus nos amou. Aí ele vive bastante tempo. Ao desencarnar, ele, logicamente, já recuperou muito dos erros cometidos. E se ele tivesse desencarnado nos 20 anos? Ele estaria condenado pelo pai? Não, de jeito nenhum. O pai
esse Pai de justiça que nós conhecemos, de amor, de piedade, lhe daria novas oportunidades. Porque a intenção de Deus não é castigar teus filhos ao verdadeiro inferno. É sim recuperá-los, reencontrá-los dentro dos teus ensinamentos. O progresso da alma, do espírito, independe daquilo que ele é. Isso eu não estou fortalecendo. O motivo de ser ruim, não. Mas o motivo de que Deus nos ama e Deus nos quer melhores. Ele faz isso acontecer em nossas vidas. Na jornada ou na pátria espiritual. Sejamos sempre filhos de Deus. Filhos de Deus. E vamos fazer a nossa oração. Já que somos filhos desse Pai maravilhoso, desse Pai amoroso, justo e bom, vamos nos comportar orando como seus filhos, justos, bons e amoráveis. Pedindo clemência e misericórdia pela humanidade, por todos aqueles irmãos que não conseguiram ainda serem assim, justos, bons, misericordiosos. Que Deus tenha misericórdia. E que Deus faculte a cada um deles buscar esse amor, essa bondade. Lembremos neste momento dos nossos irmãos que sofrem das dores físicas. E no momento de dor, eles chamam o Senhor. Porque nem eles entendem por que tanta dor, por que tanto sofrimento. Mas eles buscam o Pai. E o Pai atende, viu, meus irmãos? O Pai os atende. Que todos esses irmãos que se encontram doentes, nos hospitais, nas UTIs, CTIs, em casa, nas calçadas, nos presídios, nos hospitais psiquiátricos, recebam agora as bênçãos de Deus. Deus os abençoe. Deus os cure conforme a sua necessidade e merecimento. Te pedimos, Pai, também pelos lares, esse tempo de amor, esse tempo de encontro de almas afins, para resgates, para cumprimentos das leis divinas. Que cada lar seja um tempo realmente de busca de paz e que seja feito aí, conforme a sua misericórdia, tudo que for necessário, Senhor. Abraça cada irmão, abraça cada filho, cada pai, cada mãe, para que eles possam, Senhor, serem filhos de Deus na íntegra. Obrigado, meu Deus. Sabemos que muitos irmãos saem de lares quase que a gente fala assim, perfeito. É um lar que ora, é um lar que respeita, é um lar que educa, é um lar de paz, mas todos têm o livre-arbítrio. E possa ser, Pai, que algum desses irmãos use o livre-arbítrio de uma forma errada e saia para o mundo em busca de sabe Deus o quê? Sabe, Pai? São os irmãos que cometem tantas coisas erradas, Pai.
tantas coisas erradas. Tem os que usam os vícios, os que usam a força, os que usam a falta de amor. Tem de misericórdia, Senhor, desses irmãos. E que eles possam encontrar na jornada terrena o necessário para serem felizes. Que assim seja, meu Deus. E vamos fazer o Pai Nosso, meus queridos. Fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pedindo a espiritualidade amiga que venha fluidificar as nossas águas. E que o Pai tenha misericórdia de todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos de toda tentação, de todo orgulho, porque teu, Pai, é o poder, o reino, a honra e a glória, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que assim seja, meu Deus.